O mormo também é conhecido por catarro de burro, catarro de mormo, lamparão, garrotilho atípico e cancro nasal. É uma doença infecto-contagiosa piogranulomatosa caracterizada por lesões respiratórias, linfáticas e cutâneas em equídeos, causada pela bactéria Burkholderia malae. O mormo é uma das doenças mais antigas de que se tem conhecimento. Ela foi citada provavelmente por Hipócrates entre 450 e 425 a.C. Acredita-se que o mormo tenha vitimado tropas inteiras de equinos na Europa na Primeira Guerra Mundial, utilizando a bactéria como arma biológica. No Brasil, acredita-se que a doença tenha sido introduzida pela ilha de Marajó em 1811 por equinos importados da região do Porto, em Portugal. Naquele mesmo ano, foram registrados nessa ilha de Marajó os primeiros casos da doença, referidos como catarro e cancro nasais. Entre 1908 e 1909, foi descrita a epidemia no Exército Brasileiro, que acometeu grande número de animais e humanos. Curiosamente, o avanço do mormo no Brasil confunde-se com a história da medicina veterinária no país. Esse episódio de epidemia da doença em animais do Exército Brasileiro alavancou a fundação, em 1910, da primeira escola de medicina veterinária do país, que foi chamada de Escola de Veterinária do Exército, no Rio de Janeiro, pelo tenente-coronel João Muniz Barreto de Aragão, com o objetivo de estudar e conter os casos de mormo em animais do Exército, o que lhe rendeu anos depois a nomeação de patrono brasileiro da medicina veterinária. Ao longo do século XIX, foram relatados casos da doença em animais e humanos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo. Após os últimos registros de mormo em equídeos no Brasil, em 1960, 1967 e 1968, respectivamente em Campos, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, a doença foi considerada praticamente erradicada ou extinta. Nos 30 anos subsequentes a esses 3 casos, não constam notificações oficiais de casos, mas infelizmente novos casos foram relatados após 1999. A doença vitimou centenas de animais em surtos e casos ocorridos em 1999 e também nos anos subsequentes, principalmente nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí e Maranhão. Atualmente, o mormo é considerado endêmico no Nordeste e diagnosticado de modo preocupante em praticamente todos os estados brasileiros. No entanto, segundo a Organização Mundial de Epizootias, o Brasil é considerado atualmente região endêmica para a doença, infelizmente. Na primeira foto, vocês podem ver um soldado com seu animal usando máscaras de gás como proteção ao uso da bactéria como arma biológica na Primeira Guerra Mundial, como eu tinha citado para vocês. E na segunda foto, uma senhora com desfiguração na face depois da Segunda Guerra Mundial, quando a bactéria também foi usada pelo exército japonês. A ocorrência de mormo pelo mundo diminuiu. Atualmente, ela é restrita a países do norte da África, leste da Europa, da Ásia e do Oriente Médio, particularmente na Índia, Paquistão, Irã, Iraque, Turquia, Egito, China e Itália. É considerada endêmica na Mongólia e está erradicada nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, e ainda ocorre também no Brasil, como eu já tinha mencionado para vocês. O mormo é causado por bactérias do gênero Burkholderia. Burkholderia malae apresenta-se como coco gram-negativo, desprovida de flagelos, imóvel, que não formam esporos. O patógeno é considerado difícil de fazer o isolamento em meios convencionais. Diferentes fatores de virulência são atribuídos ao micro-organismo, incluindo a viabilidade no interior de fagócitos, que é o que a gente chama de intracelular facultativo, a presença de constituintes lipídicos ou endotoxinas, que são os lipopolissacarídeos ou LPS, na parede bacteriana, e a produção também de exotoxinas. Os equídeos, ou seja, equinos, muares e asininos, são as espécies domésticas mais suscetíveis à doença clínica. Dentre eles, muares e asininos são, aparentemente, mais predispostos que os equinos. Ocasionalmente, o mormo pode acometer também ovinos, caprinos, cães e gatos, enquanto bovinos, suínos e aves são considerados resistentes.
A doença também tem sido descrita em animais silvestres e selvagens, como camelídeos e leões. Já em humanos, é considerada acidental. Em equídeos, o mormo ocorre independentemente de sexo, raça e estação do ano. Na região nordeste do Brasil, as manifestações clínicas da doença são mais evidentes em equídeos velhos, com mais de 10 anos de idade, submetidos a trabalho intenso e estressante, particularmente envolvendo o transporte de cana-de-açúcar. Em equídeos, o agente tem grande capacidade de disseminação nos criatórios. A morbidade da doença é variável, mas a letalidade é invariavelmente alta, em particular nos animais mais velhos, como a gente já mencionou, podendo alcançar a totalidade de animais clinicamente acometidos no plantel. A doença também é mais frequente em criatórios em que os animais recebem dieta deficiente, principalmente quanto aos teores de proteína. E o uso de costos e bebedouros coletivos também contribui para a contaminação dos alimentos e da água, por secreções nasais e orais eliminadas pelos animais doentes. O treinamento excessivo também desses animais, destinados, por exemplo, à prática de pismo, corrida, salto, provas de laço, tambor ou outras modalidades esportivas ou de entretenimento, e atividades que propiciem a aglomeração de animais, também têm sido relacionados com fatores de risco para a ocorrência da doença. Ambientes secos, com alta concentração de animais, favorecem a aerossolização e a transmissão da bactéria por via aerógena. Também, a introdução de animais no plantel provenientes de regiões endêmicas ou que não apresentem controle da doença e a aglomeração desses animais em eventos, como a gente já tinha mencionado, em vaquejadas, cavalgadas, provas de laço e tambor, feiras, exposições e leilões, figuram também como fatores de risco preocupantes na cadeia epidemiológica de transmissão da doença.